Graças a Deus. Povo de Deus, mais uma vez, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para junto nós adorarmos ao Senhor, exaltarmos o seu santo nome, bendizermos, glorificarmos, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. A palavra do Senhor, neste livro sagrado, esse livro o qual nós amamos, e temos o privilégio de poder lê-lo quantas vezes for necessário, sem nos cansarmos. Não se cansa de ler a sua palavra, não se cansa de ler a Bíblia Sagrada. Amém? No Salmo 1, primeiro Salmos da Bíblia. Diz a palavra do nosso Mestre, do nosso Senhor e Rei. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperarás. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glórias a Jesus. Nesses versículos lidos, no primeiro Salmo da Bíblia Sagrada, mostrando a diferença entre o justo e o ímpio. E o que é ser ímpio? Ímpio é alguém que não tem piedade. Alguém que só pensa nele, no seu bem-estar, no seu bel prazer. Só quer que as coisas fluam ao seu favor, que não está nem aí para a vida do próximo, desde que ele atinja os seus ideais, os seus objetivos, para ele está bom. Não pensar no próximo, não pensar no amanhã, é somente agora o que eu quero fazer agora. Isso é ser ímpio, é não ter piedade alguma. E o que é ser pio, então? Pio é o contrário de ímpio. É aquele que é piedoso, que é temente a Deus, que procura observar as coisas como de fato são. Mas o salmista, aqui nesse salmo, ele está dizendo o seguinte: correto, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o ímpio, além dele ser ruim, péssimo, ele aconselha outros para se tornar igual a ele. Ele não quer se perder sozinho, pois ele sabe que no final das contas ele terá que acertar tudo isso com o nosso Pai Celestial. Mas como ele não tem temor no seu coração, ele quer também que outros não tenham, e por isso ele fica transmitindo a sua mensagem miserável, essa praga maldita, para que consiga granjear mais alguns para aderir aos seus ideais, tornando-se ímpio também. E há pessoas que são ruins de berço e fazem questão de permanecer no erro e na ruindade. Há outros que não. Foram ruins por falta de instrução, pela sua ignorância, até que um dia alguém lhes mostrou o caminho dos céus. E ele então abandonou a impiedade, passou a temer a Deus, passou a obedecer o que está escrito e deixou de ser ímpio, passou a ser pio. E então houve uma mudança radical em sua vida. E na palavra do Mestre a qual nós vemos, está aqui a parabenizar o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não aprova o conselho dos ímpios, que não está aí para o que eles estão a ensinar. Ele não quer saber de impiedade,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem está em volta aos escarnecedores. E o que é se deter ao caminho dos escarnecedores, dos pecadores? Nós vivemos no mundo pecaminoso. O justo, o puro, o santo chama-se Jesus Cristo e a Ele honras e glórias. Todo ser humano está sujeito a pecar, a tropeçar e a sofrer as amargas dessa vida. Mas o justo, ele pode até cair, mas se colocará de pé, porque ele conhece o Deus da justiça plena. Ele não está ali para andar, ele não pode se deter no caminho dos pecadores. Pode até passar por ele. Pode tropeçar na vida e se reajustar para com Deus, que é grandioso em perdoar, e marchar para os céus, pois ele conhece a Bíblia Sagrada e tem ela por regra de fé e governo. Ele não foi chamado tão somente para se deter em meio a ímpios e pecadores. Ele tem brilho, ele tem luz. Se por acaso ele vier, até numa palavra, dar uma mancada, ele sabe muito bem com quem falar para corrigir o seu erro e então marchar decidido para os céus. Por isso, nas suas palavras, o salmista afirma: feliz é aquele que não está nem aí para o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não tem a sua amizade com os escarnecedores, com aqueles que abominam o que é correto, que procuram viver no erro e a zombar de quem está correto e a procurar meios de prejudicar. Não. Quem anda na luz, quem é justo, tem outra linha de pensamento, porque é temente ao Deus Todo-Poderoso. E observando o que nos garante a palavra. E quem for sincero diante de Deus, sincero diante de Deus e dos homens também, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não cai as folhas, e no tempo certo dá fruto, porque assim é que a Bíblia garante. Como ribeiro de águas, aquela árvore plantada ao lado, as suas raízes podem estar ali protegidas, as suas folhagens estão garantidas, e o fruto está garantido porque está próximo a um ribeiro de águas. Assim aquele que teme a Deus, que teme ao Senhor, que aprendeu a caminhar com o Senhor, a viver a palavra do Senhor, ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Dará fruto em todo o seu proceder, em toda a sua trajetória de vida, porque para isso é que ele foi chamado. Então o ímpio não é dessa forma. E por que ele não é dessa forma? Porque ele não tem temor a Deus. Não há temor de Deus no seu coração. Não há forma de que ele possa temer ao Deus Todo-Poderoso. Nos seus ideais não há temor. Ele faz o que ele bem pensa, o que ele acha que pode, o que ele quer fazer e ponto final. O sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 8, e no versículo 13, ele nos diz: mas o ímpio não irá bem, ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. O ímpio não irá bem, porque não há temor de Deus no seu coração. O temor de Deus nunca reinou ali. Nunca houve espaço para que Deus reinasse, para que Deus estivesse ali, moldando a sua vida e preparando a sua conduta. Ele nunca deu essa permissão. E Deus não chuta a porta para entrar. Apocalipse 3:20, diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não é arrombador. Ele não chega para derrubar a porta, ele educadamente bate a porta do coração do homem, pedindo uma permissão. Se o homem abre a porta, se o homem dá permissão para que ele entre, amém. Se o homem não quer, é problema dele, no final das contas ele se acerta com o Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então nota, meu amigo, meu irmão, a diferença entre ser justo e ser ímpio. Porque o ímpio não teme diante de Deus. Ele não pode ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ele não pode
firmar-se perante o Senhor, porque ele não tem temor algum. Então, biblicamente falando, nos afirma: os ímpios não subsistem no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um dia tudo nessa terra perecerá, tanto a bondade como a impiedade. E aquele que é ímpio enquanto está vivo, aquele que não teve piedade do próximo, que odiou, que abominou, que o fez o próximo sofrer, porque quis, porque isso lhe deu prazer, ainda tem tempo de se arrepender e deixar de ser ímpio. Procurar meios de obedecer a Deus e então passar para o lado da justiça, dos que temem ao Senhor, porque a diferença é grande. Porque o que teme ao Senhor pode passar dificuldades, mas Deus o socorrerá. Na hora da angústia, do desespero e da dor, ele poderá chegar para o Senhor, clamar por esse Deus, invocar a presença gloriosa do Senhor, e ele então atenderá, porque ele é justo. Justo não é o homem que nunca errou nessa terra, mas justo é aquele que sabe o que é certo e o que é errado, e até mesmo se ele errar, ele saberá ajustar as suas contas para com Deus, retratar se for necessário, perdoar se for preciso, pedir perdão também e marchar para o céu, porque ele aprendeu o caminho da justiça. E o caminho da justiça é Cristo, é a palavra do Senhor, é aquele que é o Deus a qual um dia nós teremos que tratar com ele cara a cara. E enquanto nós estamos na terra e ele lá nos céus, procuremos o temor do Senhor, para que sejamos então um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, sendo então justo, porque a diferença é muito grande entre ser justo e ser ímpio. Você, meu amigo, que tem ouvido a palavra de Deus, possa não ter levado a sério e até ter cometido algumas impiedades, ou até ser definitivamente ímpio. Lembre-se, um dia tu terás que ajustar as tuas contas para com Deus. Então volta-te para o Senhor enquanto é tempo. Volta-te para o Senhor, que é grandioso em perdoar, porque o Senhor é aquele que pode fazer aquilo que o homem não tem possibilidade de fazer. Entrar no coração do homem, mudar a vida de um homem, somente o Senhor nosso Deus. Amém? Pois por intermédio de Jesus Cristo, ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar de todo o nosso pecado. Então, aquele que nele crer, aproxime-se do Senhor, restabeleça a sua comunhão com ele, e se nunca teve, passe a ter comunhão com o Senhor, e a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar e que Deus em Cristo nos abençoe grandemente. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tu ser nosso Pai, nosso Rei e nosso Mestre. Por nós fazemos parte de uma equipe que irá morar nos céus contigo. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo que busca a tua presença. No santo, puro e bendito e adorado nome de Jesus. Deus, a nossa nação brasileira entra com providência, trazendo o livramento, trazendo a bênção, trazendo a paz, o avivamento e a grandeza do teu nome. Que o teu nome seja glorificado por nosso intermédio. A bênção, a graça e a luz reine na nossa vida. A ti o nosso muito obrigado. Pai Santo, visita, Senhor, aqueles que está carente essa hora de ouvir a palavra, e aquele carente desesperado, Senhor, leva-lhe a solução dos problemas, o enfermo cura, e a bênção do Senhor repouse sobre aqueles que temem o teu nome e que procuram praticar a Bíblia Sagrada. Deus Todo-Poderoso, te agradeço no nome de Jesus, para a grandeza do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Medita nessa rápida palavra e os céus possam te iluminar e sejas verdadeiramente temente a Deus. Amém.